Paz e bem, sou Paulo da Costa Paiva, irmão Paulo, irmão penitente, terceiro franciscano. Estou aqui para dar continuidade e conclusão daqueles vídeos sobre o processo histórico dentro da sociedade, do cristianismo, da forma de vida dos penitentes, que a gente sabe no decorrer dos vídeos que não surgiu de paraquedas, houve todo um contexto histórico por trás de tudo isso. E busco sempre fazer um pequeno resumo e convidando as pessoas que ainda não viram os vídeos, verem desde o começo, para ter uma compreensão mais ampliada sobre essa forma de vida. A forma de vida dos penitentes veio desde os primórdios, quando muitos apostataram a sua fé com medo de morrer pela perseguição dos romanos, que era uma perseguição cruenta e bárbara, que matavam e faziam verdadeiros espetáculos, com os cristãos sendo atacados por feras ou sendo queimados vivos. Diante dessa situação, muitos optaram por medo de morrer ou perder um ente querido como um filho, ou uma mãe, ou um pai. Diante de toda a barbárie, se sentiram forçados a fazer o culto aos deuses pagãos romanos. E diante dessa situação ficavam irregulares com a igreja, eram considerados verdadeiros traidores por apostasia. E com o decorrer do século, alguma intolerância começou a surgir dentro do império, diante de outras crenças, entre elas o próprio cristianismo, e que com Constantino ele foi oficializado, bem acolhido. Então muitos cristãos buscaram voltar à igreja, mas houve resistência por uma parte do clero, dos bispos, apesar de outras regiões do império eles serem acolhidos depois de passar por um processo. Mas foi com o concílio de Niceia que foi regularizado, protocolado o processo, como eles entrariam novamente ao seio católico, ao seio cristão. E assim deu seus primeiros passos o surgimento da vida, da forma de vida dos penitentes. E houve todo um processo, daí foram surgindo aqueles que com o tempo foram buscar refúgio nas montanhas, nos desertos, diante de um certo comodismo, de contra-testemunhos de alguns cristãos dentro da sociedade. Foi surgindo assim a vida eremítica, depois com o tempo a vida monástica, os penitentes voluntários, as ordens terceiras, e foi evoluindo essa vocação. E para dar continuidade a essa questão, eu vou pegar aqui a minha pesca e ler para vocês o quinto modo, que ele é bem breve, é um encerramento dos vídeos, e ele fala o seguinte: São Francisco e a Revolução da Penitência, século XIII. São Francisco não nasce do nada, ele é filho do movimento medieval. A sua conversão, comecei a fazer penitência, Essa era seu lema. Está diretamente ligado à pobreza voluntária, à vida eremítica, aos espíritos urbano penitente, ao estilo de orações a serviço dos leprosos. Francisco une o espírito dos antigos eremitas, a simplicidade dos penitentes urbanos, a pobreza evangélica radical e a vida fraterna. Daí surgem três caminhos, os frades menores, que
que é a primeira ordem, as clarissas, né, que é uma vida de clausura, né, que é a segunda ordem, já que a primeira ordem é uma vida apostólica, uma vida missionária. E tem os penitentes, que é a ordem terceira, que é a vida laical consagrada ao mundo, mais tarde chamada de ordem terceira. Os penitentes franciscanos são a continuação harmoniosa do movimento que vem desde o século IV, né? Até mais antigo, né? Que a gente fala que a forma de vida dos penitentes vem desde os primórdios do cristianismo. Então aqui a gente vê todo um processo histórico até se tornar uma ordem, né? A gente vê que ele começou como penitentes públicos, que com o tempo muitas pessoas se identificaram com aquela vida, se tornando penitentes voluntários. Franciscanismo em si, São Francisco, ele foi que realmente abraçou e institucionalizou uma ordem específica só para penitente. Daí, com o tempo, é que foi surgindo outras ordens terceiras, abraçada a espiritualidade específica de seus fundadores, né? Existe a ordem terceira dominicana, a ordem terceira do Carmelo. Tem uma situação bem semelhante, mas não é a mesma coisa, na espiritualidade beneditina, né? Que são os oblatas, mas também lá são leigos, né? Que abraçam essa espiritualidade dentro da secularidade, dentro do seu contexto, no seu dia a dia. O importante de tudo isso é que o Espírito Santo nos deu a graça de mais uma forma de vida que busca nos levar à santidade. Deus está acessível a todos, né? A todos, sem distinção. Deus está acessível a todos. O que é importante diante de uma situação dessa é abraçar, é primeiramente ouvir no silêncio do coração a vontade de Deus em nossa vida. Para a gente, o caminho para a eternidade é através de Cristo. E Cristo se faz presente em nosso coração. Mas para isso é necessário silenciar. Silenciar e caminhar nesse deserto interior. Esse deserto que foi onde Cristo começou sua missão, onde muitos buscaram, através de uma vida penitente, compreender a vontade de Deus para si e para os seus irmãos e para o mundo em si, sendo luz para o mundo e sal para a terra. E uma observação sobre a ordem terceira, antigamente muitas formas de vida estavam dentro da ordem terceira franciscana, que era conhecido como os penitentes. Existiam aqueles que viviam de forma mais reclusa, outros que viviam de forma mais eremítica, outros que viviam exclusivamente para dar atenção aos mais miseráveis ou diante de pragas. Outros viviam fazendo peregrinações, outros viviam no seu dia a dia, na sua vida simples, de trabalho, de família, de fraternidade. Então existe uma diversidade dentro da espiritualidade penitente, né? A ordem terceira franciscana, com o tempo surgiu a TOR, que é a terceira ordem regular, que são religiosas, dentro de uma espiritualidade específica, mas abraçando a regra terceira. E existe a OFS, né? A ordem franciscana secular. E por aí você vê inúmeras situações. E o importante diante de tudo isso é que Deus é sempre acessível a cada um de nós, através do silêncio, através do chamado que se faz ao ouvir, não simplesmente com o ouvido, mas com o coração. E Ele chama de forma insistente cada um de nós. Então eu faço um convite a você, conheça essa espiritualidade. Você que ainda não se encontrou, talvez essa vocação é o seu chamado. Paz e bem.